Na verdade, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, eu entrei na USP em 78. E, curiosamente, no mesmo ano eu comecei a trabalhar em redação de jornal lá em Jundiaí. Então, eu comecei como repórter de geral, fazia buraco de rua, fazia delegacia, boletim de ocorrência, enfim. O que me leva um pouco para o esporte é que, desde garoto, eu sempre fui apaixonado por esporte. Cheguei até a jogar na seleção de Minas, quando a minha família morou lá e tal. Então, eu sempre fui apaixonado por esporte. Quando as pessoas sabem que você, uma determinada área, você tem uma certa paixão ali, você acaba meio que conseguindo se encaixar, né? Esse jornal que eu trabalhava, que era o Jornal de Jundiaí, lá em Jundiaí, e o dono também tinha uma rádio. E aí, em um determinado momento, eles precisaram de um repórter de esportes, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar como repórter de campo, acompanhando o Paulista lá, que é o time da cidade e tal. E aí também por amizades, pessoas que me conheciam, que me ouviam no rádio lá em Jundiaí, eu acabei tendo uma chance de ir para a Rádio Jovem Pan. Só que a Rádio Jovem Pan naquela época, o grupo, né, estava iniciando o processo da TV Jovem Pan. E aí vem a paixão pelo esporte. Me pediram para ir fazer parte das transmissões de esportes, mas não para narrar. Eu fui primeiro para ser apresentador de estúdio. Até que um domingo o narrador não pode ir, um problema de garganta, sem voz, o cara vira para mim e fala, vai você hoje, né? E foi aí que eu fui ao Pacaembu transmitir um Palmeiras e Portuguesa, isso deve ter sido 90, 91. Na verdade eu fui para a ESPN antes da ESPN Brasil surgir, né? A programação que eles tinham aqui no Brasil, que era muito pequena ainda, eles encaixavam dentro da ESPN Internacional. Até que, em 97, a TV lança o projeto de transmitir a Copa do Mundo do ano seguinte. Seria o primeiro grande evento internacional, mandando equipe, grande para fora e tal. E aí eu comecei a perceber que se eu me dedicasse só à televisão, eu teria grande chance de ir para a Copa no ano seguinte, né? Então foi aí que em 97 eu resolvi sair da rádio, fiz um acordo com o pessoal da TV e fiquei só na TV. E você ir para esses eventos é meio que você chegar à seleção brasileira, né? Você ir como jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, enfim. Para quem é jornalista esportivo, para quem é narrador como eu, você ter a chance de ir para uma Copa ou ter a chance de ir para uma Olimpíada é a consagração. Eu fui para a Sport TV em abril de 2005 e acho que essa experiência do Sport TV, primeiro, tem dois aspectos que me transformam num cara certamente muito mais popular do que eu era na época da ESPN. Primeiro porque a TV a cabo cresceu demais nesse período, né? Coincidentemente, com essa coisa da economia crescer, a TV a cabo... Quando eu fui para o Sport TV, a TV a cabo tinha perto de 4 milhões de assinantes, né, no Brasil inteiro. Hoje são mais de 13. Além disso, o Sport TV, a audiência dele é muito maior porque ele tem os principais eventos, né? E aí, a partir de 2010, quando eu começo a fazer eventos de futebol na TV Globo, óbvio que isso cresce exponencialmente porque a audiência da TV aberta é muito maior do que a TV por assinatura. Eu acho que eles funcionam porque eles são naturais, né? Ou, por exemplo, o Que Beleza, que é o mais antigo deles, vem desde a época, acho que da Olimpíada, não sei se da Austrália ou de Atenas, mas já tem 7, 8 anos e nem é meu, né? E quem sempre usou isso e o continua usando é o Vanderlei Nogueira, o repórter da Jovem Pan. Os bordões, na verdade, eles acabam sendo coisas que eu pego do dia a dia, não só coisas que eu já falava ou coisas que amigos falavam, eu já citei o caso aqui do Vanderlei Nogueira. Tem um que é o Que Faze, por exemplo, esse eu lembro direitinho que também da época da ESPN, em 2000, tinha um amigo nosso, Laércio Roma, que era o diretor de operações do canal, e ele usava muito isso, né? Então as coisas funcionam meio assim, né? Você percebe que aquilo faz sucesso num grupinho ali de 6, 7 pessoas, por que não vai fazer com alguns milhões de pessoas que estão assistindo, né? Acaba fazendo. Quando a gente faz jornalismo, não pode ser o humor pelo humor, né? Acho que o grande mérito que tem o Thiago e o pessoal do Globo Esporte, né, é que eles conseguiram quebrar alguns paradigmas da própria Globo, né? Que ele provou que é possível fazer desse jeito sem chocar o telespectador da Globo. Acho que é válido, acho que é uma tendência legal, só que a gente não pode exagerar, né? E a teoria dele é a seguinte, que é também um pouco o que o Boni, o José Bonifácio Oliveira Sobrinho, escreveu lá no livro dele, que é preferível errar ousando, né? Tentando ousar, do que acertar sempre fazendo quadradinho.